Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para nós, né? Esse é mais um dia que o Senhor, né, Yahweh nos concedeu. Vamos adorar, vamos contemplar, né? Aproveitar o dia, não é verdade? Vamos aproveitar o dia porque a gente tem que expressar gratidão assim, né? Aproveitando em todas as áreas da nossa vida, né? Começar pela nossa alimentação, para poder cuidar da saúde. Eu quero aqui mostrar, ó, esta camisa. Olha só, tá vendo? Essa camisa também pode ser sua, né? Porque fazemos parte assim de um grupo maravilhoso, um grupo que nos sustenta, né? Somos sustentados pela palavra, pelo verbo encarnado, né? Pela revelação divina, pelo oráculo do céu, que é a graça revelada. Bom dia, Pai seja convosco, meninas. O dia já começou, né? Mas antes eu quero logo lembrar, gente, vê os nossos vídeos, tá vendo o nosso vídeo? Não se esqueça, aí embaixo está escrito sim em vermelho, se inscreva, aperta aí se inscreva se você não é inscrito. E se você é inscrito, não seja egoísta, compartilha sim, ou compartilha, aperta aí, compartilha com outros, para que outros venham se inscrever. Entendeu? Para que o nosso canal venha crescer, para que nós venhamos assim crescer assim numa união, uma unidade de mulheres maravilhosas que batem um papo assim em de vários conteúdos diferentes, né? Então que nós venhamos a crescer, porque o alvo é esse, né? Prosseguir, né? Prosseguir para o alvo, não estacionar, não ficar em mesmice, entendeu? Então não se esquece, a ordem é essa, se inscreva, compartilha, né? Ó, dê o like, entendeu? Sempre, ó, primeira coisa, vai lá na mãozinha, aperta a mãozinha para dizer que tá curtindo os nossos vídeos, né? Aí depois compartilha, você compartilhando também tá dizendo que tá, né? Compartilhando que tá curtindo nossos vídeos, tá passando para outros vir curtir, entendeu? E comentem, vamos comentar, vamos interagir. Embaixo aí do vídeo está escrito assim, comentários. Aperta-se no comentários, aí vai aparecer assim a opção e você escreve, comente o que você sobre o vídeo, sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que nós estamos falando. Comentem, ou menos simplesmente dando um bom dia, né? Boa tarde. Vamos comentar, tá bom? Vamos interagir. Gente, hoje estava pensando, né? Eu estava lembrando, porque aqui perto de casa tem padaria que a gente sempre compra o pão, né? Não, eu sempre compro pão pro meu cachorro, né? Porque ele come pão dormido, então eu compro. Então, assim, algumas pessoas, alguns vizinhos, começaram a comprar numa padaria assim, um pouco mais distante, né? Mas porque lá vem mais e eles começaram a comentar que o pão é muito gostoso. Então, eu também fui, né, nessa padaria, um lugar mais distante, mas fui até lá para comprar e andei comprando uns dias. Mas o que eu observei? Porque a sorte é que eu não compro muito pão para comer, né? Que é mais para guardar para o meu cachorro. E deixar aqui no balcão, que meus netos que gostam de comer pão. Então eu observei, ao guardar o pão, que o meu cachorro só come o pão dormido, eu observei que o pão, ele não fica igual o outro que eu já comprava, né? Que ele endurece, fica assim duro, normalmente, que você pode até fazer farinha de rosca, ralar ele e tudo, fica pão duro, né? Não, ele mofava, ele tava mofando, tava ficando assim verdeado, todo mofado, todo ruim, entendeu? Daí eu pensei assim, poxa, qual é a vantagem que às vezes a gente pensa que está levando? Às vezes é prejudicando a nossa própria saúde, a gente pensa na vez que está levando algum tipo de vantagem e está prejudicando a nossa saúde. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu lembrei da passagem da Bíblia, né, que fala que um pouco de fermento leveda, estraga, né, toda a massa. Então me levou a lembrar da passagem sobre a Páscoa, né? Sobre a Páscoa, porque a Páscoa lá dos judeus, né?
a Páscoa que eles comemoravam, todos nós sabemos que era a saída lá do Egito, mas a comemoração era no caso de ano e ano, era, né, biblicamente falando, o que nós lemos, tá lá no livro de Êxodo, então é por ano a comemoração, né? E a recomendação é que o pão, né, ele não tivesse fermento, né? Então eu tive observando e lendo e pesquisando e vi que na semana, né, da Páscoa, de se comemorar a Páscoa, lá diz que lá em Israel não tem fermento em lugar nenhum. Some o fermento, eles obedecem na comemoração. Não tem fermento, ele bota fermento em nada, bolo, nem pão, nem nada, e some, você não encontra fermento para comprar, né? Na época, porque eles retêm, porque em obediência, então não tem fermento o pão, né? Então eles obedecem àquele princípio, né? O pão não tinha fermento, né? Porque eu estava lembrando que às vezes um sistema, né, humano, eles não obedecem, né? Eles imitam o sistema de Israel, mas ele é diferente, né? É mês a mês, eles confundem, eles misturam, né, aquela comemoração de Jesus ali com os seus discípulos, com as suas igrejas, né? Aquela ceia, que seria um jantar, né? Um último jantar ali que ele teve com os seus discípulos, eles confundem e eles ficam no coluna do meio, não sabem se estão comemoram aquela ceia ali de Jesus, não sabem se estão comemorando a Páscoa, né? A Páscoa dos judeus. Porque Jesus estava num jantar, ele uniu o útil ao agradável, né? Ele estava ali comemorando a última Páscoa, né? Com eles, ali, nós vemos ali na passagem. E ali ele fez aquele último jantar, aquela comunhão, e o que ele quis passar, né? É a comunhão, é o partir do pão, né? Tanto é que nós estamos aí vendo, lendo, pesquisando sobre isso, e nós mostramos que a parte do que é a Santa Ceia, ele estava ali mostrando que os discípulos ali, que ele estava representando a igreja, eles tinham que viver em unidade, né? Unidos ali, sentou junto com ele, então tinham que estar na mesma visão. Visão do quê? Do santo. Qual era o santo ali, né? Jesus. Então ali eles estavam ali comemorando e Jesus estava passando ali a forma do partir do pão, né? E nós vemos na passagem, que na primeira passagem que nós gravamos, né? Que vocês vão no vídeo anterior que fala sobre a ceia, que Jesus estava ali lavando os pés dos discípulos, então ele estava mostrando, né, a simplicidade de um rabi. Rabi é mestre, né? A simplicidade. Tem uma passagem também na Bíblia que diz que ele faz a pergunta, né? Se o seu servo chegar, né, e o que você faz? Você bota ele ele chegou da lida, né? Aí você bota ele na mesa para poder você servir a ele? Não, ou ele chegou da lida e você se senta e fala, agora vem me servir, né? Vem me servir, e depois que você vai, né, se saciar. Então a gente tem que assimilar a diferença, né, do culto emocional e do culto racional. O culto racional, a gente observa, né, o verbo, né, o verbo que foi assim enraizado, invadido assim o nosso ser, né, que é a palavra verdadeira, como está lá em João 15, eu sou a videira, né? Então sempre tem a palavra de lá do princípio, lá de Êxodo, quando o Moisés ele estava em dúvida de ir a Faraó, e ele perguntou, né? Quem que eu vou falar? Quem é que me mandou? Então o grande Criador, né,
disse assim: diga que eu sou o que sou. Então nós vimos depois, né, na palavra, que o eu sou nos acompanha, né? Eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, né? Então eu sou o bom pastor, e temos assim ele nos acompanhando o tempo todo. Então eu vi que nós imitamos, fazemos simbolismo. Quando eu falo nós, eu falo de um sistema, né? Mas que não é por obediência, é por costume de outros, imitação. E na imitação não faz diferença nenhuma. Por isso que Mateus 7, versículo 22, que fala: eu fiz maravilhas no seu nome, eu fiz isso, aquilo outro, tanto no seu nome. E no versículo 23, para entrar no reino, estou falando de reino, para entrar no reino espiritual, esse reino racional, ele diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Né? Porque nós fazemos muitas coisas, mas como lá está escrito, me parece que é em Marcos 13, de repente, né? Se não for, me perdoa, mas está escrito que Jesus, ele disse assim, ó: bem disse o profeta Isaías, vocês me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque vive maquinando. É Mateus 15, né, versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O sistema sempre revela esse versículo até aí, né? Mas o principal é aqui, ó: e em vão, né, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, né? E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouve e entendei. Então o recado de hoje é esse, que nós não venhamos a fazer nada por imitação, imitar os outros, né? Imitar o costume, imitar a cultura, imitar a tradição, né? Nós temos que viver, biblicamente falando, claro, nós temos que viver não imitando o outro ou seguindo os desejos, sonhos, vaidade, o oráculo, né? Palavra, verbo do outro. Nós temos que pesquisar e nos assimilar, procurar, buscar, né? Buscar de todo o coração a palavra do Rabi, do mestre, para que nós venhamos nos saciar, né, do verdadeiro maná, para que nós venhamos ser sustentados, né, de verdade, para poder assim transmitir a outros. Então o meu recado hoje é isso, que nós não venhamos a fazer nada por partidarismo, né? Eu sou daqui, eu sou dali, né? A própria Bíblia nos relata, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, pode ser de onde você quiser, mas tem que assimilar que o Criador, né? É essa essência maior, né? Que ele é a estrutura, né, e princípio de todas as coisas em nossas vidas, né, em todas as áreas de nossas vidas. Então não importa, pode Paulo regar, Apolo regar, né? Então o fulano, ciclano, aquele sistema assim, aquela instituição aqui, aquilo lá, mas a unidade está ali, né, no partir do pão. A unidade está na mesma visão, do qual ali foi nos ensinado o Cordeiro que concluiu, né? Porque nós lembramos lá da passagem, né, de Êxodo, lá daquela passagem, né, passagem do Egito para a liberdade. Aquele povo não entrou, né, em Canaã, ficou rodando do deserto. Assim, da mesma forma, este sistema que se chama pelo meu nome também anda no deserto da mesma forma. Mas aqueles que ouvir, entender, né, esse oráculo do Rabi verdadeiro, este entrará, né, neste novo reino, o novo e vivo caminho, que é o reino espiritual. Deus é espírito, né? Mas aqueles que
continuar, né, andando no barro ali, rodando em círculos, não é verdade? Hoje o sistema ele anda em círculos, rodando ali no barro, rodando ali, rodando, né, como no deserto, aquele povo no deserto, rodando na sua cultura, na sua vaidade, no eu sei que sei, eu sou assim, eu sou assado, é eu que faço, é eu que aconteço, né? Então fica rodando ali neste culto irracional, né? Um culto que não transforma, um culto que simplesmente anda em círculos, né? Que aonde se estuda e nunca passa de ano, não é verdade? Anotam e nunca se passa de ano. Mas nós que olhamos para este culto racional que transforma, né? Que faz com que a gente venha assimilar e olhar, extrair, né? Fazer a verdadeira exegese, extrair a verdade, né? do que o rabi, o verdadeiro rabi, o bom mestre, né? E quer passar para nós. Então nós vamos sim ser transformados de verdade, porque lá em Colossenses 1,13 diz que ele nos resgatou, né? Quando eu falo nós, resgatou, estou falando de um sistema, né? Porque ali resgatou os judeus, aqueles da lei, aqueles do velho pacto. Ele resgatou e transportou para o seio do seu amor, que é o reino espiritual, esse reino material do qual o sistema humanoide, né, insiste em permanecer andando em círculo, não é verdade? Então, que Deus, né, tá lá em Hebreus 11, versículo 6, ele é galardoador daquele, né, que produz fé, que não foge da verdadeira fé, né? É preciso ter fé de verdade, né? A fé, né, do qual a gente sabe que é real mesmo, não estando vendo. Então, é essa fé que nós temos que ter e essa fé que nós temos que proclamar, né? Pregoar, mesmo ao meio a tempestade, né? Nós sabemos que nós somos vencedores porque nós somos vivificados em Cristo, né? 1 Coríntios 3, versículo 11 diz que o fundamento é Cristo, o alicerce de tudo é Cristo, nesse novo e vivo caminho, nesse novo sistema. Então, aquele que vive andando no deserto, né? Edificando Moisés, edificando, né? Melquisedeque, edificando os profetas, porque sabemos que os profetas e a lei foram até João, então esses ficam para trás, não prossegue, né? Mas nós que prosseguimos, como está lá em Filipenses 3, né? A partir do versículo 12, nós prosseguimos para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Então que nós venhamos a manter esta abundância, né? De ânimo em nós, para que nós venhamos estar sempre andando verdadeiramente sob o verdadeiro verbo, o verbo que nos transforma, que nos conduz em triunfo, o verbo que nos protege, que nos guia, que está à nossa cabeça, está nos nossos pés, né? Ele é a luz do mundo, é o nosso tempero, é a luz que está do nosso lado, a luz que nos ilumina na palavra, a luz que ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa mente, para que nós não venhamos se desviar desse verdadeiro, único, né, caminho. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10 ali, está escrito sobre essas pessoas, né, que andam ali, andando em círculos, andando em Moisés. No versículo 16, me parece que está escrito ali, quando se converterem, né? Quando se converterem, então ali vocês vão ver que o fundamento é Cristo. Então, naquele tempo ali, já estavam ali andando em círculo, e até os dias de hoje, né? Está escrito, procura lá, 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 até o 17, Deus é Espírito. Importa, né, que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Pai seja convosco. Vamos ficar com essa palavra hoje? Lucas 17, versículo 7, qual de vós, tendo um servo
ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, senta-te aqui que eu vou lhe servir. E o que antes não lhe diga: prepare-me a ceia, né? Que é o jantar, ceia quer dizer jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu, mesmo estando cansada, isso aí de problema, entendeu? Depois tu come, primeiro me serve aqui. Porventura terá de agradecer ao servo por ter este feito que lhe havia ordenado? Assim também é vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Somos servos inúteis, com obras inúteis. Tiago 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e entendido? Quem? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante, com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glories disso, nem mintas, nem minta você mesmo. Não mintas contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal, é demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, grupinho aqui, grupinho ali, dividido, eu sou isso, eu sou aquilo, eu que posso, você não pode. Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então não é reuniões racional, mas é às vezes emocional apenas. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, É o culto racional, nos trata, nos converte, nos transforma. Se não há transformação, não é racional, Tratável, plena de misericórdia. Se não tem misericórdia, como aquela viuvinha que deu as suas moedinhas ali, Não estavam tendo misericórdia, por isso Jesus ali estava olhando ela, dando as suas pagando, dando a César o que é de César. Ali no capítulo anterior da viuvinha ali, que está falando sobre que deveria dar, Jesus disse: dai a César o que é de César. Entendeu? Isso que está, porque em Tiago 1, 26, 27 está escrito que deveriam cuidar da viúva, não testar a viúva, não fazer nenhum outro tipo de culto. A viúva não estava ali tratando ali de obter bênção, mas ele estava ali dando a César o que é de César. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, entendeu? Imparcial, sem que fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que provêm a paz. Se não tem paz, não é do reino espiritual, do reino de Deus. Não é verdade? Se não tem paz, se não tem amor, misericórdia, não é do reino de Deus. A sabedoria lá do alto é esta. Roubará o homem a Deus? Na sabedoria,
Bem profetizou Isaías a vosso respeito, né? Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque vivem aprendendo maquinalmente uns com os outros, cultura, tradição, ritual, coisas de emoção e não de transformação, não de racional. Porque a viuvinha, né, pagou a César o que era de César, né, e deu a Deus o que era de Deus. Isso Jesus observava, porque se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua antes, né, enganando o próprio coração e sua religião, a sua religião é vã. Né? Tá lá em Mateus 7, versículo 21 a 23. No 23 ele disse assim, vocês fizeram muita coisa, mas apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque vocês estavam no reino material, físico, de ganância. Mas o meu reino é espírito, eu sou espírito. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas. Não é provar as viúvas, né? A viúvinha deu a César o que era de César. Porque ali estava Jesus ali observando, né, o cumprimento que eles faziam questão, o cumprimento da lei, mas foi até João. Então, ela não estava ali comprando bênção com as últimas moedinhas, não, ela estava pagando a César, que era de César. Então, esta é a religião de Deus, cuidar dos órfãos, das viúvas, né, nas suas tribulações, e a si mesmo guardá-los, que incontaminado que do mundo. Então, esta é a religião de Deus. Esta é a religião de Deus e dos seus discípulos. Essa religião do Rabi, do verdadeiro mestre, Jesus Cristo. Efésios 2:8. Porque é pela graça, né? Pela graça sois salvo, né? Quem é salvo? Os judeus, foi salvo, né? Os hebreus. Porque pela graça sois salvo, né? Mediante a fé. Salvou do velho pacto, trouxe para o novo e vivo caminho. E isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Pela fé vocês foram transformados. Então é pela fé, para mostrar-nos, né, nos séculos vindouros, aí sim chega a nós, a suprema riqueza da sua graça, da graça. Não é por obras, não é por isso que você faz, não é pela sua cultura, não é pelo seu ritual, a sua tradição, não é pelo seu ritmo, pelas suas regras, mas é pela misericórdia, né? Nós não somos consumidos, né? Então é esta abundância de amor que devemos proclamar uns aos outros, compartilhar, né? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, né? Em bondade para conosco, em Cristo que? Jesus, Cristo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é a misericórdia de Deus, porque esta fé Ele implantou em nós, né? Nós não vimos, mas nós cremos. Pela graça sois salvo. Como águia voamos sem limites. Vamos compartilhar nossos sonhos. Se inscreva, deixe seu like. Lá, a irmã Darcy, ajudar a irmã Darcy Maria aí. Entendeu? Não esqueça, pega aí.